Meu nome é Daniela Frida Drelich. Valentim era o meu nome de casada e é o nome que eu tenho profissionalmente. Então, tudo que você quiser procurar daquilo que eu escrevi e participei, você vai encontrar em Valentim e Daniela. A minha primeira formação, minha primeira graduação é Direito, que eu realizei na UERJ nos anos 80. Muitos anos depois, eu fiz uma segunda graduação, que foi Pedagogia. E fiz, então, o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado em Educação. O mestrado e o doutorado eu fiz ambos na PUC, com a professora Vera Maria Candor, e o pós-doutorado eu fiz na UERJ, com a professora Elizabeth Macedo. Então, eu tenho essas duas formações, Direito e Pedagogia. E você chegou a atuar como advogada? Atuei muitos anos como advogada. Fui advogada do movimento social, advogada de sindicato, advogada de pessoas mutuárias da Caixa Econômica. Enfim, eu sempre advoguei para pessoas de minorias do ponto de vista econômico, né? Porque eu tinha todo um compromisso político, né? Eu comecei a fazer política no campo da esquerda e o meu trabalho no campo do direito era totalmente voltado para essa questão de classe, né? E é muito interessante, porque eu nunca tinha pensado, nessa fase da minha vida, na questão racial. Para mim, a questão estrutural, que estruturava a desigualdade da sociedade brasileira, passava totalmente pela questão de classe. Eu trabalhei há muitos anos advogando para trabalhadores e nunca me dei conta que eles eram a maioria. Então, foi preciso muito tempo que se passou da minha militância, não só política, mas como profissional, para eu me tocar. E isso acontece na realização do curso de pedagogia. Sou chamada pelo professor que dava, na época, filosofia da educação, o professor Pablo Gentili, da nossa faculdade, da UERJ, né? Hoje eu sou professora adjunta da Faculdade de Educação, sua colega, e ele resolve fazer um grupo de pesquisa e faz um convite para as boas notas da turma. Me convida para fazer parte do grupo de pesquisa dele, que, na época, pesquisava os ataques liberais às universidades, e aí a gente começa a trabalhar sobre esse tema, e logo depois começa a discussão sobre cotas na UERJ. A gente já tinha o grupo de trabalho, o Pablo tem que dar uma parada nessa discussão e começa a discutir a questão racial. Foi aí, então, que se abriu uma possibilidade de eu lidar com a literatura sobre a desigualdade do ponto de vista racial. Eu, na época, quando eu começo isso, eu, inclusive, sou contrária às cotas. Sério? Toda a minha formação era uma formação que pensava a questão do mérito, embora eu estivesse no campo da esquerda. A pessoa que me ensinou e que me convenceu a olhar de outro modo foi a professora Maria Alice, nossa colega também da Faculdade de Educação, que tinha sido minha professora de antropologia, lá no curso de pedagogia, que sentou comigo com toda a paciência do mundo que tem as pessoas que fazem militância, e me explicou a questão da estrutura negra e como ela se colocava como um pé também da desigualdade brasileira. E foi aí que tudo mudou na minha vida. Eu resolvi me dedicar a isso, e desde então eu venho estudando essas relações raciais no Brasil, como elas se desenvolvem. Sou uma defensora árdua das ações afirmativas,
para os negros, mas não só para os negros. Por isso que eu concordo, né, quando a grande intelectual negra, né, a Nilma Lino Gomes, diz que o movimento negro é um movimento educativo, porque ele vem educando a sociedade brasileira, educando os negros e educando os brancos a estar compreendendo como funciona o racismo à brasileira, né, conforme explica o Munanga. Eu acredito muito que é possível ganhar as mentes e os corações das pessoas para a nossa causa das ações afirmativas raciais. Né? Eu acho que, com paciência, a pessoa se dedicando a conhecer como funciona a sistemática, uma pessoa de boa fé, claro, né? Que esteja desejando aquilo, ela pode compreender como que o pensamento dela naturalizava uma série de desigualdades que ela antes não via, né? Exato. Tem uma intelectual também negra chamada Lu de Souza, ela diz que é importante fazer o teste do pescoço. Né? O teste do pescoço é assim, você olha para um lado, você olha para o outro e vê aonde estão os negros na sociedade brasileira. Que existe muita falta de entendimento, muita falta de conhecimento sobre as cotas e inclusive entre às vezes os próprios estudantes negros, pobres algumas vezes, eles também algumas vezes são refratários. Não, mas eu não preciso disso, eu consigo passar pela minha própria capacidade. Eu já ouvi isso. Claro. Isso tem muito a ver com a minha tese de doutorado. Inclusive. E aí eu queria que você falasse então um pouco sobre a sua tese de doutorado, exatamente. A minha tese de doutorado, eu pensei o seguinte: eu já tinha feito a monografia, o mestrado. No mestrado, eu fiz um retrato das cotas da UERJ. O tempo todo eu estou estudando cotas na UERJ. E eu fui conversar com os professores da Faculdade de Direito, e é um trabalho que também tem uma vertente no campo da didática. Eu pergunto para eles, por exemplo, se eles mudam toda a forma da prática pedagógica deles em função da nova clientela. Eu faço uma série de questões e eu percebo, com o passar do tempo, que começa a acontecer trabalhos como os meus, o meu, que questionam as cotas do ponto de vista dos professores, a maioria do ponto de vista dos gestores que implantam as políticas, né? Conversa com políticos sobre a política, mas até então eu não tinha visto ninguém conversar com os protagonistas, com aqueles que efetivamente tinham vivido a experiência universitária na condição de cotista. Então, eu resolvi fazer sobre isso a minha tese, né? Eu busquei conhecer essa experiência universitária desses alunos. Eu não fiz história de vida desses alunos. Eu pergunto para eles a partir do momento que eles descobrem que passaram para o UERJ, até o momento de formatura deles. Eu faço perguntas que dão conta desse período que eu chamo de trajetória acadêmica, experiência universitária, né? Eu investiguei 16 alunos, ex-alunos, porque eles já estão formados, eles são egressos, eu converso com eles, todos da UERJ, todos que se autodeclararam negros, não foi uma heteroidentificação, foi uma autoidentificação, e eu vou discutir com eles os mecanismos, as estratégias que eles utilizaram para chegar ao final do curso. Quando todo mundo dizia, né, todas as expectativas, todas as representações, será que eles não conseguiriam isso? Isso. Né? Então, como é que eles se colocaram ao longo desse tempo para construir aquilo que eu chamei de sucesso universitário, que é a finalidade do curso deles, né? E busquei identificar também como é que aconteceu os cursos, a relação com os colegas, a relação com os professores, com os membros da comunidade universitária e as estratégias
de permanência que eles vivenciaram nesse período, com 16 ex-alunos cotistas negros, 6 homens, 10 mulheres, distribuídos por 10 cursos, 5 do direito, 3 da pedagogia e 1 de serviço social, odonto, ciências sociais, ciências biológicas, história, português, literatura, psicologia e matemática. O que acontece? O que eu percebi? Que o racismo estrutural na universidade, na UERJ, ele funciona de tal modo que ele responde pela associação aluno negro igual aluno cotista. Isso! Se todo aluno negro fosse aluno cotista. O aluno negro ele não precisa ser aluno cotista, mas o racismo institucional na UERJ faz essa associação. Do mesmo jeito que a maioria dos cotistas são brancos e, no entanto, estão na categoria desacreditável. Deixa eu ver se eu entendi. Então, na sua pesquisa, a partir da sua pesquisa, você concluiu que, né, de dados empíricos, que a maioria hoje dos cotistas na UERJ é da cor branca. Sim. E a sociedade, de forma geral, tem uma outra visão disso. Sim. Alessandra, vê bem, pesquisar, vai fazer a matrícula dela na Odonto. Ela pega o elevador, Alessandra. Entra junto com ela uma pessoa que ela não conhecia, que veio a saber que era o diretor da Faculdade de Odontologia. Ele olha para ela, a primeira coisa que ele fala é: olha, se você quiser fazer o curso aqui na Odonto, você precisa saber que o curso aqui é muito difícil. Fora isso, precisa ter dinheiro para comprar material todo semestre. E começa a colocar ela contra a parede. Já por certo, primeiro, que ela é cotista. Ele sabe lá se ela é cotista ou não? Segundo, ele já dá por certo que ela não tem a potência para realizar aquele curso. Por isso é que ela é desacreditada. Ele nunca viu essa menina, essa aluna. Entendeu? Bastou encontrar com ela, ele já fez o discurso que desacredita nela enquanto uma potência de aluna universitária. Que, veja bem, eu tenho certeza que ele jamais pensou em fazer isso com um aluno branco. O aluno branco, quando chega na universidade, ele é ao contrário, ele é vitorioso. Exatamente! Ele é um vitorioso. Nossa, você conseguiu, que coisa boa, valeu a pena o seu esforço. Você pode contar que a sua vida vai ser uma delícia aqui na UERJ, você vai adorar estar com a gente, né? No entanto, após a implementação das cotas na UERJ, o aluno negro houve esse tipo de admoestação, para dizer, no mínimo, não uma discriminação racial mesmo, né? Eu entendo que isso é fruto, Alessandra, da plasticidade do racismo. Né? Eu usei uma autora chamada Frankenberger, ela é norte-americana, ela trabalha com a questão do privilégio branco, e ela diz que, enquanto a gente tiver uma sociedade racista, que a plasticidade do racismo ele vai se adequando às novas situações fáticas da vida, desde que seja mantido o privilégio branco. Me explica então, e principalmente para quem também não é não estuda o tema, mas que tem essas ideias aí pré-concebidas, sobre como que funciona, então, né, o sistema de cotas na UERJ, e qual é a diferença, então, entre cotas raciais e cotas sociais? Então, vamos lá. Olha só, o importante mesmo é a gente entender para que existe esse mecanismo. Tá? Porque as cotas, elas têm milhões de formulações. Inclusive, um dos capítulos da minha tese é justamente falando das inúmeras leis sobre cotas que a UERJ teve. A UERJ teve lei em 2000, 2002, 2013, 2005, 2006, 2008, 2018, entendeu? Cada uma tem uma configuração. Na UFRJ, ela tem outra configuração. Na UNB, ela tem uma outra configuração. Então, eu acho que o mais importante é entender para que existe isso. Né? Então,
eu queria explicar, basicamente, que é o seguinte: quando você vai para as pesquisas macroestruturais, você percebe que a vaga universitária, especialmente a vaga universitária pública, ela é destinada basicamente aos alunos brancos. Uhum. Né? Então, o Brasil realizou durante alguns anos políticas chamadas políticas universalistas. Políticas universalistas são políticas para o conjunto todo da população. Uhum. Então, uma das políticas, uma das consequências dessas políticas universalistas na educação foi o aumento do número de anos de escolaridade da população. Uhum. Então, toda a população negra, a população branca, os homens e as mulheres, aumentaram o número de anos de escolaridade. Uhum. Então, a política para todos, chamada universalista, ela fez com que todos subissem o patamar. Só que entre brancos e negros, há o quê? Os dois sobem, mas há um gap distanciando um do outro. Uhum. E esse gap, essa diferença, ela vai paralela, ela vai subindo paralelamente. Então, é preciso que tenha uma ação focada, uma ação de grupo para um determinado grupo que possibilite que esse daqui vá aos poucos fazendo isso. Uhum. Algum tempo depois, os dois vão caminhar juntos. Essa é a ação afirmativa. A ação afirmativa é uma estratégia que visa beneficiar grupos que, por N motivos, por um determinado longo período histórico, estão subordinados. Para que eles possam fazer uma igualação com outro grupo social, precisa essa estratégia, que precisa justamente quebrar essa diferença entre os grupos sociais. Pergunta assim, quando eu uma vez fui na Fiocruz, e eu estou falando sobre cotas, e um rapaz fala assim para mim: professora, mas esse pessoal que é cotista faz vestibular? Eles acham isso, que não tem vestibular, que não tem exame, Pelo nada. amor de Deus, agora eu entendi. É claro que faz vestibular. Muitas pessoas pensam que o cotista é alguém que ele faz a matrícula e que arranja uma vaga para ele. Mas não é assim. O cotista ele faz o mesmo procedimento, certo? Ele faz o mesmo procedimento de seleção que todos os outros. É na hora que você tem as vagas, é que você, no caso, por exemplo, da UERJ, você coloca hoje, tá? Mas nem sempre foi assim. Hoje, 20%, você tem 100 vagas para o curso de pedagogia. 20% dessas vagas são destinadas aos alunos negros e indígenas, por exemplo, tá? Que 20% dessas vagas, dos que tiveram a melhor nota, mas todos eles passaram do limite que a própria universidade coloca como sendo qualificados. Não existe cotista, gente, desqualificado. Todo mundo, para concorrer a uma vaga, tem que estar dentro da qualificação que a universidade requer. Certo? Então, é assim que é ocupada essa vaga. Ou seja, no Voltando. caso da UERJ, todos se submetem ao mesmo vestibular. Todos se submetem ao mesmo vestibular e todos têm a mesma chamada nota de corte. Então, retornando, a ação afirmativa ela é um grande guarda-chuva. Uhum. Grande guarda-chuva, e existem vários tipos de ação afirmativa. Uhum. Entre elas, aquilo que a gente chama de cota social, cota racial, cota de gênero. Uhum. Quando você vai no mercado ou você vai no banco, não tem uma fila, pessoas idosas, mulheres grávidas, isso é uma ação afirmativa. Isso é uma ação afirmativa. Por quê? Você separou grupos para atender só aqueles grupos. Então, você tem ação afirmativa para as mulheres na política,
né, que tem toda uma discussão que os partidos fraudam isso, por quê? Porque é uma maneira de incentivar que as mulheres façam política. Você tem a ação afirmativa para idosos, você tem a ação afirmativa para negros, você tem a ação afirmativa para oriundos de escola pública. Então, os beneficiários são os mais diferentes, ok? Uhum. A cota não é um privilégio. Ao contrário, os brancos é que têm tido o privilégio de ocupar as vagas universitárias, praticamente uma cota de 100%. De 100%. Até 2003, não havia muitos estudantes negros no ensino. Não. Porque eu acho que esse quadro da formatura diz muito também. Diz muito. A gente está longe de ter alcançado a igualação desses atores negros, desses grupos negros e não negros, tá? Mas muita coisa a gente já avançou, né? A UERJ já formou mais de 20 mil alunos cotistas, né? Então, a gente precisa entender a potência disso. Uhum. Você, claro que você estuda o tema, você viu essa última pesquisa do IBGE que saiu em novembro de 2019. Falando sobre o número de negros na universidade? Isso, aumentou que pela primeira vez a população, né, a população negra é a maioria na universidade. E aí a gente precisa levar várias questões, né, também, que eu perguntaria. Concluíram o curso? A gente precisa problematizar isso, tá? Primeiro, a gente precisa entender que eu acho que são coisas de... A gente tem todo Peraí, primeiro é importante dizer que tem muito mais negros do que tinham antes, ok? Isso, e, ok? Então, ela é potente, ela realiza um monte de coisa. Agora, isso não quer dizer que a gente não precise problematizar esse dado. Né? Eu sempre faço essa pergunta no final, se você tem alguma indicação de uma leitura, de um filme ou de uma série que ajude aí a pensar o tema das relações raciais. Olha, eu não pensei em muita coisa, porque, assim, queria dar 2 dicas, mas, assim, que eu acho que são imperdíveis, né? Em termos de filme, assisti um filme do Spike Lee, que é um filme de 1989, chamado Faça a Coisa Certa. Ele é maravilhoso, esse filme. Ele é de uma dramaticidade. E hoje, quando você vê os Estados Unidos fogo por conta da questão racial, as pessoas não cabe ter surpresa, gente. A gente só pode ficar surpresa em relação a isso quando você não entende que a questão racial é um dos tripés da desigualdade estrutural das sociedades. Né? Então, esse filme é show. Faça a Coisa Certa do Spike Lee. E um filme também que ele é pequenininho, que ele é produzido no Brasil, né? Dirigido pelo Joel Zito Araújo, ele é de 2011, que eu gosto muito de trabalhar em classe com adolescentes, chamado Vista Minha Pele. E é muito interessante. Sim, na verdade... Fala. Não, toda a filmografia desses dois seria amplamente recomendável, eu concordo com você. Exatamente, esses caras são feras para traduzir, né, essa questão. Livro, pessoal, toda a obra da professora Nilma Lino Gomes, eu poderia aqui falar de muitos autores importantes no campo das relações raciais, mas por que eu indico a Nilma? Porque ela é da educação. Então, ela consegue trazer essa discussão, porque às vezes você lê um sociólogo, você lê um economista, e você não consegue perceber como é que você traz isso para a educação. Tá? E a Nilma, ela, como é uma educadora, ela consegue trazer todo esse arcabouço teórico e político para a educação. Então, ele foi publicado, a gente conseguiu legal. A gente concorreu ao patrocínio da FAPERJ, né? Chama Ex-Alunos Negros Cotistas da UERJ, os Desacreditados e o Sucesso Acadêmico. Esse aqui é o último livro, quer dizer, o que a gente vai lançar agora no Endip, né? Que está suspenso, então esse aqui é o lançamento, então?
sobre didática, onde eu tenho também um artigo, que a gente está muito preocupado em como traduzir em práticas na universidade, nas escolas, esse pensamento que a gente tem, né? Foi organizado pela professora Vera Condor. E, para terminar, eu quero dizer que eu tenho estudado com mais afinco a questão da branquitude, e a autora que eu acho fantástica, que eu acho que é um livro para quem quer começar a pensar sobre isso, é a Lia Schuckmann. Essa aqui é a tese de doutorado dela, Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo. Se fizer um vídeo sobre branquitude, a gente conversa sobre esse tema. Não, com certeza vou fazer, assim, acho que precisa mesmo. Enfim, então, você queria dizer mais alguma coisa? A gente pode... Agradecer a oportunidade, dizer, resistam, vamos continuar na luta. Vamos acabar por aqui, então. Obrigada, Beijo. Sandra. Eu espero que tenha gostado.